e o Senhor enviou o Teu Espírito Santo a morar em nós, a estar em nós. Por isso nós declaramos, o Espírito Santo bendito, que Te amamos, que Tu és santo e que realmente nós não encontramos palavras para descrever quem Tu és. Nós cremos que nesta noite, aqui o Senhor está para falar aos nossos corações. Por isso nós abrimos os nossos ouvidos, abrimos o nosso coração, para que o Senhor tenha liberdade de vir com Tua doce presença, falar a cada um de nós. Nós Te agradecemos e oramos em nome do Seu Filho Jesus, ó Pai, com ação de graças. Amém. Amém. Podeis assentar. Eu quero estar falando sobre a unção de Deus. A unção de Deus que é derramada sobre todos os filhos de Deus. O Senhor nos ensina na Sua palavra que nós devemos ser praticantes do que nós ouvimos da palavra de Deus, não somente ouvintes. Aqueles que ouvem e não praticam estão passando por situações ou irão passar por situações muito difíceis. Então o Senhor nos exorta: pratica aquilo que você ouve, através do apóstolo Tiago. Ele fala exatamente isso, para que os filhos de Deus sejam praticantes do que ouvem, da palavra de Deus. E nós então temos que nos revestir da unção de Deus, que sem a unção de Deus, o Filho de Deus, ele é seco, ele não é nada. Nós precisamos nos revestir dessa unção. Eu vou dar aqui um exemplo, para você entender como é que funciona, ou vamos dizer a parte, se assim posso dizer, mecânica, para ilustrar. Você imagina na sua casa, tem uma caixa de água. Vem um cano e alimenta, um cano trazendo água e alimenta aquela caixa, vai enchendo aquela caixa de água, vai enchendo, vai enchendo. Existe um outro cano que sai daquela caixa de água, que é utilizado para que você beba, para que você faça comida, para você limpar, enfim. Você vai utilizar aquela água que vem da caixa, que está lá reservada. Conforme vai esvaziando, vai enchendo aquela caixa novamente de água. Não para, não para. E você não tem que se preocupar, porque isso se torna normal. Caso falte a água que alimenta a caixa de água, você vai sentir sim o que é ter a falta de água. Você vai abrir a torneira, não vai ter a água e vai trazer muitos dissabores, muitos transtornos. Mas ninguém se importa se tiver a água lá correndo, fluindo. É uma coisa normal. E assim tem que ser uma coisa normal para os filhos de Deus sobre a unção. O que eu quero dizer com isso? Nós, como praticantes da palavra de Deus, nós vamos à igreja, ouvimos a palavra, essa palavra vem, ela não vem como uma palavra normal, ela não vem como uma letra, ela vem carregada pelo poder do Espírito para penetrar no seu íntimo. Fazendo a comparação, você como uma caixa
E o Espírito Santo é a água. Vem trazendo em você a unção de Deus, a unção de Deus. E você, ao dar às pessoas, por ser praticante, você vai levar essa unção, você vai falar de Jesus, você vai orar pelas pessoas, você vai impor as mãos, você vai fazer o que o Senhor mandou você fazer. Com isso, é a torneira aberta, que essa unção vai indo, porque a unção se gasta, ela gasta. A unção que você recebe de Deus, ela gasta. Por isso, que quando você observa que tem um irmão ou uma irmã que não vem por um período na igreja, ela já começa a mudar, ela já começa a ficar esquisita, ela começa a ficar bem diferente, porque ela não está recebendo a unção de Deus. É filho? É filha? É, mas não tem a unção de Deus. Ela não vive a palavra de Deus. Nós temos que viver a palavra de Deus 24 horas, até dormindo. Porque nós somos espíritos, nós não somos mente, nós não somos corpo, nós somos espírito. E o nosso espírito é alimentado pela palavra de Deus, bem como disse aqui a irmã, as irmãs que vieram dar testemunho do encontro de mulheres no dia de ontem. A palavra veio como alimento, e é exatamente isso que Deus fala. A palavra alimenta o seu espírito, o seu verdadeiro eu. Quando a pessoa não vem na igreja, ela deixa de receber aquela água. E aí vai abrir a torneira, não sai nada. Ela é seca. Ela não transborda na unção de Deus. É isto que realmente acontece quando a pessoa deixa de vir à igreja. Os apóstolos do Senhor estavam tão cheios da unção, porque eles seguiam Jesus, eles ouviam a palavra dia e noite, eles não saíam de perto do Senhor Jesus, salvo aquele momento que o Senhor mandou os apóstolos irem levar a palavra sozinhos, que eles voltaram e se alegraram, porque eles expulsavam os espíritos malignos. E o Senhor falou assim: antes se alegra, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Mas eles estavam cheios da unção de Deus. E o que os apóstolos faziam? Eles curavam pessoas, eles ressuscitavam mortos, até a sombra deles curava os enfermos. As pessoas tocavam nas suas vestes, dos apóstolos estou falando. Os panos, eles levavam para colocar nos seus enfermos e curavam. Me recordo, e eu já dei esse testemunho, que a sobrinha do vice-prefeito de Caraguá estava morrendo, literalmente morrendo, tinha 1 a 2 dias de vida, estava com meningite em alto grau, ela tinha 8 meses de idade, 8 meses de idade, de vida. E ela estava morrendo, ela pegou uma meningite virótica e não tinha esperança de vida mais para ela. E eu fui chamado, fui até a cidade de São Sebastião, onde ela estava internada. A mãe, sabendo que a filha ia morrer dentro de 1, 2 dias, segurou no colo e ninguém tirava do colo dela, ninguém. Ela agarrou aquela criança e travou os braços, porque ela não aceitava a morte da filha. Não conhecia a criança, não conhecia a mãe dela, não conhecia essa família. Eu conhecia um parente deles, que era membro da igreja. Cheguei lá, tinha uma restrição. Eu não poderia estar, eu e ninguém, entrando no quarto, por causa que aquela meningite era contagiosa. E o médico proibiu
qualquer pessoa a entrar, a não ser os profissionais da saúde, lógico. E na mesma hora o Espírito falou ao meu coração: pede um pano, um lençol, uma coberta de pano e ore em cima disso. E assim eu pedi, e me trouxeram um manto. Eu orei com imposição de mãos, e aquela unção que eu tinha, eu passei aquela unção no pano, no tecido, e pedi para colocar imediatamente no corpo da menina, envolver a menina com aquele pano. Era uma senhora, diretora do hospital, que me atendeu, e ela falou: pastor, eu mesmo vou fazer isso. Eu agradeci, e ela foi e colocou sobre a criança. No mesmo dia, à tardezinha, a irmã foi lá correndo na minha casa e pediu para ungir uma garrafinha de água, que a criança não bebia água, e ela já estava pedindo água, e eles não queriam dar qualquer água, queria dar uma água que fosse ungida, e isso faz muitos anos atrás. Não tinha essa coisa de tem na televisão de ungir copo d'água. Aquilo foi pelo poder do Espírito. E eu imediatamente impus as minhas mãos sobre aquela garrafa, orei, passei unção sobre aquela água e dei. Levaram correndo para São Sebastião, a criança bebia daquela água. Resultado, a criança está viva até hoje. Por quê? Porque a unção de Deus que estava sobre mim, eu passei essa unção, tal qual os apóstolos. Eu quero dizer uma coisa para você: os discípulos que andavam com Jesus não tem diferença nenhuma de você, e você deles. São seres humanos iguais a você, filhos de Deus igual a você. E tem uma coisa que ainda você tem o Espírito Santo de Deus que habita em você. E naquela ocasião, o Espírito Santo de Deus não habitava nas pessoas, ele cobria as pessoas, revestia as pessoas. Então você está cheio da unção, tem o Espírito Santo para fazer as obras que o Senhor fez. Você que continua a fazer, você é o discípulo do Senhor hoje. Você que vai representar o Senhor nos dias de hoje, por onde quer que você vá. E aquela unção que foi derramada sobre mim, eu passei sobre a pessoa, sobre a criança, através de um pano, tal qual pegava os panos dos apóstolos e levavam para os seus enfermos. Eu fiz isso outra vez. Inclusive, com a Alessandra, que o pai da Alessandra é enfermo lá em São Paulo. O avô da Alessandra, não conheço. A Alessandra é uma irmã nossa, lá da igreja de Jacareí, o qual lá são responsáveis o Rodolfo e a Simone, e graças a Deus está muito bem. Da última vez ou penúltima vez foram 3 ou 4 pessoas novas, 4 pessoas novas lá na reunião. Dá uma grande bênção. E a Alessandra falou, e eu pedi, ela me trouxe uma camisa do avô. E eu orei sobre aquela camisa. Eu falei: quando você for a São Paulo, coloque essa camisa sobre ela, sobre ele. A unção que Deus derrama sobre nós. Agora, isso não é privilégio meu, é de todo filho de Deus. Você tem essa unção, desde que
você venha à igreja, receba a palavra, você recebe a unção de Deus. Pode ser que você não perceba nada, aliás, não percebe. E eu quero dar aqui um exemplo realmente interessante. Quando eu pastoreava lá em Caraguatatuba, teve uma ocasião, nós fomos pintar o prédio. E o prédio ele tinha uma parte alta. Então tinha os irmãos numa escada bem alta, lixando a parede para depois receber a outra demão de tinta. E parou um carro. Eu estava na calçada, parou um automóvel, desceu uma pessoa e perguntou para mim sobre uma rua. Eu conhecia, indiquei a rua para ele. Ele se virou, agradeceu, se virou e foi subir no carro. Mas enquanto ele se virou, olhei as costas do homem, que estava com uma roupa escura, estava todinha do pó que estava sendo lixado da igreja. Eu olhei assim, fiquei parado e nem avisei o homem, porque eu comecei a pensar, o Espírito Santo me mostrou numa lição, me deu uma lição lá. Falou, é assim, ele veio, foi derramado aquele pó, é a mesma coisa a minha unção. Ele nem percebeu, nem sentiu nada, mas ele saiu com pó. Então quem vem à igreja vai receber aquela unção, você não vai perceber nada, mas você vai sair daqui, entre aspas, com aquele pó. Ou seja, a unção de Deus. Você quer ver outro exemplo? Você deixa o carro à noite, no dia seguinte ele não está molhado? Do sereno? Ou você fica conversando um pouco à noite no sereno, você passa a mão no seu cabelo, está todo molhado. Você não percebe enquanto está lá fora conversando. Mas isso, lógico, tem a exceção lá de Campos do Jordão, né, Alexandre? Porque eu estou cheio de foto lá que não é um sereno, é neve, é gelo. A grama fica congelada em cima da grama, fica aquele gelo, né? E lá a gente percebe sim o frio. Então, essa unção que você recebe, você não percebe, igual um sereno, igual o pó, quando lixaram a parede da igreja. Mas você tem que vir à igreja. Talvez você conheça algum irmão ou irmã que não vem constantemente na igreja. Ela deixa de ter aquela unção. Por isso que é importante nós virmos sempre à igreja. Nós vamos fazer o que o Senhor nos ensina, fazer a obra que o Senhor nos ensina. Nós vamos abrir aqui Lucas, mas eu estou lembrando de uma outra situação. Uma ocasião, eu fui convidado, estava em Lisboa, e naquele dia específico, nós tivemos uma reunião com vários pastores, e eu fui convidado a trazer uma palavra para a escola bíblica que estava formando vários pastores. Eles estavam estudando, ia ter dentro de alguns meses a formatura deles. Eu fui levar uma palavra para eles. Mas naquela reunião, que culminou com um jantar de vários pastores de várias partes do mundo, teve um pastor que chegou perto de mim. E sabe o que ele veio me pedir? A minha gravata, porque nós estávamos de gravata, terno. Eu falei, você quer minha gravata? Por quê? Porque assim, na sua gravata vem a sua unção. Eu recebo a sua unção. Eu peguei na mesma hora, tirei a gravata, passei para o pastor. Não me recordo a gravata, nem o nome, mas ele pediu a gravata. Me lembro de uma outra situação. Estou me recordando de uma situação atípica.
Eu acho que daqui quem conheceu o pastor Luizinho deve ter sido a Sara e a Sônia. Pastor Luizinho lá de Jacareí. Pastor Luizinho foi transferido de Jacareí para a cidade Cana Verde, uma cidade longe, de Jacareí 400 quilômetros, para pastorear a cidade, a igreja de lá. A igreja de lá estava sem pastor. É uma cidade muito pequena, não sei quantos habitantes, mas muito pequenininha, talvez menor do que muitos bairros daqui da cidade de São José dos Campos. Tanto é que não existe ônibus na cidade. E toda a cidade tem 2 policiais que ficam o dia inteiro conversando. Eles põem a cadeira lá na calçada e ficam conversando. Eu falei, esse é o dinheiro mais bem pago, né? Todo mundo devia de pagar os impostos, eles receber o salário e não trabalhar. Que beleza, né? Esse sim, bombeiros, policiais, receber seus salários e não trabalharem. Então a cidade é muito, muito pequena. E eu fiquei 3 ou 4 dias num congresso que eu fui levar a palavra naquele congresso. A igreja encheu, eu passava pela cidade e todo mundo, pastor, falei, mas como é que todo mundo não me conhece? É que passa muito rápido as informações nessas cidades pequenas, né? E então a igreja encheu, ficou gente até para o lado de fora. Foi muito bom, fui recebido pelo auxiliar direto do prefeito na ocasião, que naquele dia o prefeito não podia estar lá, me levaram na prefeitura, foi uma bênção, foi muito bom. E num dos cultos, lotada a igreja, e é uma cidade muito simples, para você ter uma ideia, os bancos da igreja é madeira de construção, aquelas tábuas de construção, Flávio, tábua de construção, colocada, é muito pequenininha a cidade, não tem muita coisa não, parece-me que tem um mercadinho, e as festas acontecem no ginásio, de esportes da prefeitura, casamentos acontecem lá, e estava acontecendo um casamento, aí vai a cidade inteira, né? Que não existe nada, mas muito acolhedora, as pessoas maravilhosas, tive um acolhimento maravilhoso, senti o amor de todos eles, foi muito bom. E num dos cultos, no primeiro banco, lotado, num primeiro banco tinha uma senhora. Mas durante o culto, eu estava de terno, durante o culto, o Espírito Santo de Deus falou comigo enquanto eu pregava. Falou, tira agora o seu paletó e coloque sobre essa senhora, essa pessoa. Eu, quando ouço a voz do Espírito, eu não penso 2 vezes, eu faço. Eu tirei o meu paletó durante o culto e me dirigi até a senhora e coloquei sobre aquela senhora. Aí continuei o culto. Acabou o culto, não orei por ela. Acabou o culto. Fui me despedir e fui pegar o meu paletó de volta. Peguei meu paletó, cumprimentei a irmã, acabou o culto. O pastor chegou perto de mim e falou assim, já te falaram sobre ela? Falei, não conheço, né? Você sabe que eu não conheço ela e ninguém aqui. Não, porque ela tem em torno, pelos médicos, no máximo 1 mês de vida. E o Espírito Santo mandou pôr naquela senhora, que a unção que estava sobre mim passou por aquela senhora. Passou anos e anos e anos. O Luizinho falou para mim, a senhora está viva. Mas o que é isso? É a unção de Deus, que está
à disposição de todo filho de Deus. Vamos abrir Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 1. Reunindo os 12, eu não sei a sua Bíblia, 12, está a letra minúscula ou maiúscula? Maiúscula. Quem são esses 12? Os 12 apóstolos. Então, é tratado como maiúscula. Por quê? Os apóstolos, nós sabemos que no trono, na cidade de Deus, tem 24 colunas. Como é que é formada essas 24 colunas? Os 12 da tribo de Judá e os 12 apóstolos. Então, hoje, pessoas que se dizem apóstolos, na verdade, querem se comparar. Nunca vai existir outros apóstolos. O apóstolo hoje, na Bíblia, declara, está bem explicado, que é um missionário. O apóstolo hoje é um missionário que ele leva a palavra e ele abre um trabalho numa comunidade. Não é os apóstolos fundadores. Os apóstolos fundadores da igreja cristã são únicos. E Deus trata dessa maneira. 12, com letra maiúscula. Então, reunindo os 12, Jesus deu-lhes o quê? Poder e autoridade. Para quê, hein? Para expulsar alguns demônios e curar todos. Todos os demônios. Poder e autoridade Jesus deu para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Versículo 6. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Jesus reuniu eles, mandou eles saírem para expulsar demônios, curar enfermos, e a Bíblia diz que eles saíram e foram curando toda a gente, por todas as partes. Por quê? Porque eles estavam cheios da unção de Deus. E hoje somos nós que fazemos isso. Jesus continua vivo. Ele não é um Deus morto, Ele ressuscitou. E Ele habita nos seus filhos que fazem a obra que Ele fez. Por exemplo, falando sobre unção, não vou entrar em detalhes, mas quando a equipe de evangelistas do grupo MAC saíram à noite, a última vez, o que vocês estavam levando? A unção de Deus. Tanto é que vários testemunhos eu ouvi que só é por Deus. Tentativa de assalto lá com Alain. Alain ainda levou a palavra de Deus para o marginal. Os outros saíram para não escutar, né? No cemitério, né? Lá no cemitério foi tudo por Deus. Vocês estavam levando a unção de Deus. E muitas coisas mais aconteceram. Aquilo é unção. Vocês levaram a unção. Fazer isto, qualquer um pode fazer. Levar roupa, falar da palavra. Mas levar a unção, não são todos. O Senhor nos equipa com autoridade e poder. Mas como é que eu posso curar um enfermo se eu não sou Deus? Porque quem cura
é Deus. Mas eu posso curar, porque o Senhor me cobre, me reveste com o Espírito Santo dele. Ou seja, eu imponho as minhas mãos, mas o poder vem dele. Compreende? Então você pode ter ousadia em Cristo. E sobre ousadia, eu tenho aqui inúmeros testemunhos, e inclusive algumas pessoas testemunharam, de pessoas que foram condenadas à morte, sim. Pessoas que, tanto aqui em São José dos Campos, em outros lugares, em vários lugares, várias cidades, como também em Jacareí, que o senhor é de uma outra igreja, que se Deus curar, amém, se não curar, amém também. E lá estava o pastor e eu fui na UTI, que o senhor lá estava morrendo do coração, problema de coração. Eu fui a pedido de uma irmã, que era o irmão dela de sangue, passei pelo pastor dela no andar térreo, fui até o andar de cima, claro, cumprimentei o pastor, falei que eu iria visitar o membro da igreja dele, ele falou tudo bem, não tem nada contra, fui para a UTI, cheguei lá, conversei com ele, falei que Deus iria tirar ele de lá, impus as mãos, orei, curou, ele ia para São Paulo, não foi transferido, foi dado alta, milagrosamente, voltou para o convívio da família. Eu falei de Deus, é eu que falo, não é o anjo, não é o Espírito Santo, não é o próprio Senhor Jesus, é eu que falo, é você que fala. As mãos não é de Deus, é minha mão, é a sua mão. Mas o poder não é meu, o poder não é seu, o poder é de Deus. Por isso que nós somos hoje os pés do Senhor Jesus, os braços, as mãos, os nossos olhos, a nossa boca. Por isso que o Senhor fala que nós temos que ter os olhos como os olhos de Jesus, o amor como Jesus tem. Se nós não tivermos esses requisitos, vai ser muito difícil a pessoa ter unção e fazer as mesmas obras que ele fez. Nós temos que ter o olhar de misericórdia, o amor no coração, mesmo nesse mundo de tribulação, mesmo nesse mundo onde nós somos atacados por pessoas da família, atacados por pessoas do convívio, do trabalho, como veio aqui o testemunho da irmã Fabiana. Mas nós somos lá a luz, e nós temos que levar a luz, que é Deus. O Senhor brilha em nós. Eu vou dar aqui um testemunho. Aconteceu, esse testemunho é fresco, aconteceu hoje. Ontem e hoje. Ontem, foi de manhã, foi, Alexandre? Que eu recebi a notícia? Não, foi à tarde, você estava na loja com a Bianca. Foi imediatamente eu liguei para vocês. Umas 6 horas da tarde, mais ou menos. Eu tenho um sobrinho. Esse sobrinho mora na cidade de São Pedro. Esse sobrinho, ele é um menino, ele tem 18 anos, menos, 15, 16 anos. Só que ele é maior que eu, né? Maior que você, e o Alexandre é maior que eu. Esse menino, ele faz uma coisa na vida dele: igreja, escola, igreja, escola, escola e igreja, não é isso? Ele vive para o Senhor, e ele é músico, ele ama tocar para o Senhor, ele respira Jesus. E ontem na igreja dele ia ter uma reunião de jovens, e um dos jovens ia fazer aniversário, estava fazendo aniversário,
E ele foi à igreja, montou a bateria e faltava algumas horas ainda para começar. E ele foi até a casa do tio dele, que tem 21 anos, para convidá-lo a ir na reunião de jovens. Antes dele chegar na casa dele, aconteceu um acidente ontem. A minha irmã telefonou, ele é filho do meu irmão, mas a minha irmã telefonou, chorando, mesmo em desespero, era em torno de 6 horas da tarde de ontem, que um garoto, uma pessoa, um menino foi lá avisar que o Gabriel caiu da bicicleta, não se sabe como, caiu da bicicleta e bateu a cabeça e ficou desacordado. E estava sendo levado de ambulância para a cidade de Piracicaba, porque era grave. Então, todo mundo em desespero. A minha irmã, o meu irmão, pai dele, a mãe dele, a minha mãe, que mora lá. Foi uma coisa horrorosa. E eu no telefone, só escutando choros e lamentos. E eu, então, tentei levar uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. Pedi para passar o telefone à minha mãe, também conversei com ela, e a minha palavra, uma delas foi: confia em Deus. Confia em Deus. Era até... Aí liguei logo em seguida para minha filha, a Bianca. O Alexandre estava do lado dela lá em Campos. Minha filha também chorou muito, porque ama demais o Gabriel, está sempre em contato. Eles vão muito para São Pedro, tem contato com a minha família lá. E eu falei a mesma coisa: vamos confiar em Deus, vamos estar orando. Desliguei o telefone e fiquei orando. Orei até de noite, orei de madrugada. E lá ele é muito querido. A igreja toda também estava orando por ele. E alguns outros irmãos. A cidade de São Pedro é uma cidade pequena. Outros irmãos, de outras igrejas também estavam orando por ele, que ele é muito querido lá na cidade. Mas eu me coloquei diante de Deus. E a minha mãe falou ao telefone comigo, Alexandre, falou assim: aquela oração que você fez para mim, filho, faz essa oração para... Porque Deus me usou no mínimo 3 vezes. Esse meu irmão, pai do Gabriel, há anos atrás levou 3 tiros no assalto. Foi dado como morto, literalmente como morto. Não passava daquela madrugada. Eu fui até o hospital lá em São Bernardo, São Caetano, não me lembro, impus as mãos. Lá está vivo até hoje. Não tinha esperança nenhuma. A minha mãe, que também estava morrendo, e aí vocês participaram, foi quando eu estava em Uberlândia, também fui na UTI, impus as minhas mãos e oração de toda a gente. Pronto, está aí a minha mãe. E agora, o Gabriel. Então minha mãe: ora como o senhor orou pelo o Gilberto, ora como o senhor orou por mim. Eu falei: mãe, eu vou orar a Deus, e Deus vai... Descansa no Senhor, Deus está no controle de tudo. E orei. Pois bem, hoje de manhã cedo, foi a Bianca que me avisou, que eu não sabia. Falou que ele... Bom, até então eu sabia, ele foi levado para o hospital de São Pedro, não tinha condições de atendê-lo, enviaram para a cidade de Piracicaba. Lá em Piracicaba, no hospital, ele já foi direto para a UTI, fizeram ressonância magnética, examinaram a coluna, enfim, fizeram lá um monte de coisas. Estavam pensando que era um carro que tinha pego ele de bicicleta, não foi. Ele teve uma convulsão e caiu da bicicleta. Ele é muito alto, a bicicleta é alta, então o tombo é feio. E bateu de cabeça. Nunca ele teve convulsão, nunca. E ele estava indo na casa do tio para convidar para ir para a igreja.
E lá no hospital, hoje de manhã, conversei com meu irmão, com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha nora, cunhada, e me disse o seguinte, meu irmão, ele está na UTI, está sedado, ele está em coma induzido, e não houve traumatismo craniano, porque o suspeito era isso do primeiro hospital. Não houve traumatismo craniano. Com a batida, o cérebro inchou. Então ele estava em coma induzido e estava sendo medicado para tirar esse inchaço do cérebro. O grande problema seria quando ele acordasse, que não saberia como ele iria estar acordando, se houve dano na mente, enfim, o que estaria acontecendo. Tanto é que eles teriam que voltar ao hospital às 16h e meu irmão falou, eu não vou porque ele não pode ter nenhum tipo de emoção. Então não irei, porque ele é muito ligado ao meu irmão. Passou algumas horas, isso já foi na parte da tarde, foi? Que me avisaram que foi dado, foi? 1h, 2h da tarde. Ninguém está entendendo nada. Tiraram ele da UTI. E nem para o quarto foi para casa, foi dado alta. Era um quadro extremamente perigoso, delicado. E até a gente estava conversando no carro, pelo menos saísse da UTI e ia para o quarto para ficar em observação. Mas os médicos deram alta. Eles estavam saindo todos da cidade de São Pedro, indo para a cidade de Piracicaba, que é perto. Você sabe quantos quilômetros? Uma meia hora? Indo para lá para tirar ele, por trás da roupa, porque ele já está de alta. Oh, amados, isso é intervenção divina. Deus operou no menino. Uma que ele é um servo de Deus. Outra que tinha muita gente orando. E eu estava orando também. Então houve um milagre, era isso que nós esperávamos. Na verdade, gente, nós não podemos ficar espantados. Como é que saiu da UTI e foi direto para casa? Se nós estamos orando para Deus realizar um milagre, esse é o milagre. Agora vão ver, vão fazer exames, né? Por que dessa convulsão? Porque se ele nunca teve. Mas nós cremos que Deus não faz a obra pela metade. Ele já está curado. Amém? Nós estamos agora passando, isso foi de ontem para hoje, está acontecendo hoje. Estamos passando por outra situação que é o Lucas, o sobrinho da Simone, do Rodolfo, que 21 anos, eles não são crentes, mas agora já se tornaram. Do nada, o que aconteceu? Foi assim, um rapaz cheio de saúde, não é? Cheio de vida, cheio de saúde, jovem, 21 anos. De repente, começou a doer o pé, foi? Ele achou que tinha torcido o pé. E na verdade foi no médico, na verdade o que é? Câncer no pé. Eu nunca ouvi. Câncer no pé. Mas ele recorreu a quem? A tia, que sabe que é crente. É sempre assim. Tem pessoas que não acreditam, mas na hora do desespero liga para aqueles que eles sabem que é crente. Ó, tia, ora para o seu Deus. Aí a tia entrou em contato comigo, nós estamos orando e já temos boas notícias, né? Boas notícias. Já ele está fazendo quimioterapia, não é isso? Mas temos boas notícias. E Deus já faz o quê? Ele já está tocando em outras pessoas da família. Que está orando, que pediu oração, que são descrentes.
Então Deus tem um propósito. E esse propósito está sendo realizado. O Lucas já escreveu para mim, já fiz uma oração para ele via WhatsApp, e não o conheço. E pronto. Ele agradeceu, já passou umas coisas lindas lá, de gratidão, porque isso conta, que chama-se gratidão. Não sei com o meu sobrinho, mas Deus tem um propósito nisso tudo. Deus tem um propósito. Isso aconteceu com algum propósito, de mexer com pessoas. Não sei se da parte de família, não sei se... Porque eu tenho o meu cunhado que é desviado, que é o Oslaim, e não sei se é da parte de alguém da igreja de lá. Eu sei que Deus nunca faz algo sem propósito. Deus é um Deus de propósitos. Mas o que eu quero mostrar para você, que Deus é o Deus de milagres. E Deus é um Deus que derrama da unção dele. E essa unção é para os filhos, para pôr em prática o que ele manda. Se é para orar, vamos orar. Se é para impor as mãos, vamos impor as mãos. Se é para passar uma mensagem da palavra a um irmão, vamos passar. Como nós ouvimos aqui, que quem que passou de madrugada aí? Simone, você não dorme não, Simone? Você passou às 4 horas da manhã, é isso? Quem que foi? Foi? A Silvia não dorme mesmo. Foi às 4 horas da manhã, não foi isso, Fabiana? Você falou o quê? Era o que você precisava ouvir. É assim que funciona. Mas nós precisamos estar na unção de Deus, senão é tudo em vão. As pessoas vêm à igreja, se entra aqui, sai aqui, está perdendo tempo. Não é verdade o que eu estou falando? Na igreja se vem para... Olha, tem pessoas que ficam na televisão, assistem a novela, assistem um filme, uma semana, 10 dias depois, um mês depois, um ano depois, é capaz de contar o filme, a novela, o capítulo, com detalhes. E a pessoa vem na igreja, sai, antes de chegar na esquina, não sabe mais nada do que ouviu. Não é verdade o que eu estou a falar? A unção tem que ter, você tem que orar, eu insisto nisso, antes de você vir à igreja, ore para que você receba a palavra. Antes de você vir na igreja, ore para que nada impeça que o teu irmão, a tua irmã em Cristo venha. Nada impeça. Tem pessoas que, principalmente os recém-convertidos, está pronto para sair, para vir à igreja, aparece uma pessoa visitando ela. Na hora de sair, isso aconteceu inclusive comigo. Eu falei, estou indo para a igreja, você quer ir comigo? Não, então dá licença, eu estou indo eu. Se quiser me acompanhar, terei prazer nisso e depois eu posso até te receber na minha casa após o culto. Que não era o pastor Mário que pregava, era o pastor Jun e acabava cedo. Aqui acaba um pouco mais tarde. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 14. Aqui quem está falando é o Senhor Jesus Cristo. João 14, versículo 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, quem crê aqui em Jesus, diga amém. Amém. Quem crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Olha aqui, amados, ele está falando que aqueles que crê nele, que é você e eu, faremos as obras iguais ele fez, e maiores, porque ele está indo ao Pai, está enviando o Espírito Santo a nós. Então nós damos continuidade da obra do Senhor Jesus nesta terra. O que Jesus fez, eu vou fazer.
expulsou demônios, ressuscitou mortos, curou doentes e enfermos, teve a palavra da reconciliação, pregou o evangelho da salvação, do reino de Deus. Eu faço as mesmas coisas, porque eu creio nele. Eu tenho a ousadia, e todas as pessoas, e não foram poucas, nesses meus anos de ministério, que a pessoa estava em grande dificuldade, problemas seríssimos, inclusive de contagem regressiva para a morte, eu tive a ousadia, porque eu sei quem eu sirvo. Eu só descanso nele. Eu falo o que ele diz. E acontece. Nós tivemos uma situação muito delicada com a mãe do Alexandre. Uma cirurgia de altíssimo risco. Faltando quantos dias para o seu casamento? 15, 20 dias antes de você casar. Teve que abrir um lado do cérebro aqui, da cabeça, para desobstruir uma veia. Um lado e depois do outro. Nós fomos na casa dela, orar com ela, com imposição de mãos. E eu falei que ela iria no casamento. Quando eu fui, estava lá no hospital. Quando ela passou para a UTI, quando eu fui entrar na UTI, entrei na UTI, ela fez assim, todinho de vidro. Você foi lá, Alexandre? Não lembro? Ela é assim, todinho de vidro, e as pessoas ali nas camas, eu estava para o lado de cá do vidro, ela me viu, ela fez assim. Aí eu me arrumei lá, fiz asepsia e entrei, e estive com ela, orei com ela. Quando eu saí, a médica me chamou. O senhor é parente dela? Eu falei, não, eu sou pastor. Por favor, o senhor pode me acompanhar até a minha sala? Pois não. Acompanhei até a sala dela, ela falou assim, pois eu quero dizer ao senhor o que aconteceu com ela, com a dona Jandira. É um milagre de Deus. A médica falou para mim na sala dela. E está aí, ó. Quantos anos você está casado? 8 anos? Que a Bianca ia te dar uma... 12 anos! 12 anos! E quantos netos você me deu em 12 anos? Eu falei, vamos lá hoje, porque a igreja aqui aumentou o número de membros. Tudo recém-nascido. Quantos foram aqui recém-nascidos? Que 2 nada. Que 2 nada, muito mais. Tem a neta da Cássia, né? Tem a neta da Silvia, tem a neta da Sônia, a sua neta, não, a sua neta não. Seu filho também. Quem mais? A Cássia, a neta da Cássia. 6! Aumentou em número. Aumentou a igreja em número de 6 membros. E aí eu falei assim, eu vou levar o Alexandre, ele ver essa garotada toda. Quem sabe se entusiasma. Da próxima vez eu trago a Bianca junto. Tem um só no dia. Amados, Jesus quer nos equipar, quer que nós façamos as obras que Ele fez e maiores. E veja o versículo 16, na sequência aqui de João 14. E eu, Jesus falando, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro. O conselheiro está com letra maiúscula. Conselheiro é o Espírito Santo de Deus.
para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então, eu creio nisso. O Espírito Santo hoje habita em mim. Foi enviado pelo Pai, a pedido do Senhor Jesus. O mundo não pode recebê-lo, mas nós podemos, e podemos levá-lo ao mundo, para que o mundo veja Deus. E isso é nós. Por favor, Marcos 16. Marcos 16, versículo 15. O próprio Senhor Jesus falando. E disse-lhes: vão pelo mundo todo, e preguem o Evangelho a todas as pessoas. É o nosso papel, pregar o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora observe o versículo 17. Quando nós vamos levar o Evangelho a todas as pessoas, o que acontece? Esses sinais acompanharão os que creem. Deus está dando a palavra dele. Estes sinais acompanham aquele que prega o Evangelho, aquele que leva as boas novas ao mundo que está em trevas. E quais são esses sinais? Em nome do Senhor Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Foi o culto passado, houve o batismo do Espírito Santo. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Às vezes a pessoa pode falar: poxa, mas como é que eu vou pegar em serpentes e se beber algum veneno não me fará mal algum? Porque nessa época, gente, os apóstolos andavam no meio do mato, andavam no deserto, e no deserto e no mato tem serpentes. Então o Senhor está falando: você pode ir, porque se você pegar uma serpente, se acontecer alguma coisa, não vai te fazer mal algum, porque eu estou com você. Se você comer alguma planta, beber de algum líquido, não vai te acontecer mal algum. Eu li o livro do pastor Takeo Monobi, o fundador da igreja Holiness, o qual eu fui batizado. E ele foi o evangelista que veio do Japão evangelizar os japoneses aqui no Brasil. Isso quando não existia nem automóvel. E ele andava no meio do mato, para descobrir aonde tinha uma família japonesa para levar o Evangelho. Então ele conta que ele vivia com bichos, com cobra, temporais, no meio do mato, comia coisas que ele não conhecia, porque ele estava no meio do mato. E isso, quando foi escrito, era assim. Não era aí você pegar um carro, um ônibus, aí, um metrô, isso aí agora. Mas se tiver de fazer um evangelismo no Brasil, que ainda tem muito mato, você pode ir, porque se tiver alguma coisa de natural, animal, ou alguma coisa, não vai te causar mal algum. Por isso que está escrito isso. Você pode crer, porque é válido para hoje também, porque o nosso Deus é o mesmo. Ontem, hoje e o será sempre. E diz assim: que você colocará as suas mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Falei o tempo todo, o culto todo sobre isso. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita do Pai. Foi quando veio o Espírito Santo.
Então os discípulos saíram, hoje somos nós os discípulos, e pregaram por toda parte. Agora olha a bênção, o Senhor cooperava com eles, ou seja, o Senhor coopera conosco, com nós, confirmando a palavra com quê? Com sinais que acompanham a palavra. Se você vai orar por uma doença, uma pessoa doente vai ser curada. Você vai expulsar demônios. Você vai levar a palavra da salvação, da reconciliação. E para terminar, Lucas capítulo 1. Logo em seguida, acho que é uma folha só adiante. Lucas 1, versículo 69. Hein? Aqui é Zacarias. Zacarias é o profeta, Zacarias é o pai de João Batista, que abriu o caminho para o Senhor Jesus, que batizou Jesus nas águas. E aqui ele fala sobre o filho dele, João Batista. Mas isto é para nós. Veja lá no capítulo 1, versículo 69. Ele, Deus, promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi. Jesus vem da linhagem de Davi, como falava pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança. Não esqueça esse nome, aliança. O juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servirmos sem medo. Nós temos que ter ousadia, não ter medo, porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. E versículo 75, servir em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. É isso que Deus quer, é isso que Deus realiza. Agora, o Senhor, quando derrama a unção sobre você, o que Ele faz? Você tem que ter essa unção, você tem que ter a caixa d'água cheia, porque você vai orar por você mesmo, que vai ter momentos que você vai ter que orar por você mesmo. Você vai orar pelos seus familiares, porque vai ter momentos que você vai ter que dobrar os joelhos para os seus familiares, como eu fiz ontem, por exemplo. E orar, interceder por outras pessoas, até quem você não conhece. Agora, se a caixa estiver vazia, você não consegue nem orar por você mesmo. Então, não deixe de vir ao culto. Não deixe de orar pelos irmãos, para que nada impeça que eles venham ao culto, para que você fique cheio da unção de Deus. Mas, um alerta: se você vem direto no culto, vai se enchendo, e não passa isso como o Senhor Jesus mandou, você vai explodir também. De tanto cheio que vai ficar sem passar, vai explodir. Então é uma coisa, você vai se encher e vai sair, vai encher e vai sair. Ou seja, está sempre renovando a unção. Uma unção nova, renovada, todas as manhãs. A gente levanta cheio do poder de Deus, com vontade de fazer a obra, com vontade da comunhão com Deus. Porque nós já passamos a madrugada toda, o nosso corpo dormindo, a nossa alma descansando, mas a comunhão doce do Espírito Santo com o nosso espírito. Amém? Então vamos ficar de pé. Querido Senhor, aqui está a tua amada igreja e todos que aqui estão.
foram chamados pelo Senhor, chamados, e os seus nomes foram riscados do livro da dívida e passaram a ter os seus nomes no livro da vida. E o Senhor quem os trouxe, e é o Senhor que derrama essa unção a cada culto, a cada comunhão, comunhão com o Espírito Santo e comunhão com os irmãos. A doce comunhão. Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus que conhece os nossos corações, os nossos desejos de servir-te. É maior que os nossos próprios. Por isso, Senhor, capacita-nos a fazer as obras iguais e maiores que o Teu Filho Jesus fez. E nós entregamos a glória, a honra, o louvor ao Senhor Jesus, que habita em nós, porque o Senhor disse que o Teu amor para conosco é tão grande, que o Senhor enviou aos nossos corações o Espírito de Seu Filho, pelo qual clama Abba, Pai, papaizinho. Quando nós cremos e cremos, faremos estas obras que o Senhor designar e nos envia. Eis-nos aqui. Quando nós estamos a fazer a Tua vontade, a Tua obra, o Senhor cuida de nós e da nossa família. E nós Te louvamos e Te agradecemos, pois foi o Senhor que nos escolheu. E aqui estamos para dizer, eis-nos aqui. Oramos no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém.